A Vida em Justiça por Fred Wright, capítulo 23, de fé em fé. Parece que a maioria das pessoas que alcançou a experiência do novo nascimento não o fez antes de atingir a idade adulta, embora alguns, sem dúvida, tenham recebido o abençoado dom durante a infância e há os poucos privilegiados que nasceram de novo na concepção ou muito pouco tempo depois. Não me importa quantos, a idade que tínhamos ou quão jovens éramos fisicamente, no momento em que o milagre do novo nascimento ocorreu, a nossa vida espiritual tinha acabado de começar. A nossa idade espiritual era zero. Nas Escrituras, a nova natureza é comparada muito corretamente a um bebê recém-nascido, indefeso e dependente. Não há bebê recém-nascido tão indefeso quanto um bebê humano. Até o bebê canguru é capaz de se reposicionar na bolsa da mãe imediatamente após o nascimento, enquanto o máximo que um bebê recém-nascido pode fazer é mexer as pernas e agitar os braços inutilmente e pedir ajuda. A urgente necessidade física e espiritual do bebê é o crescimento. À medida que os dias após o nascimento do bebê passam, os pais observam com grande expectativa as evidências de que o crescimento está em curso. Frequentemente, são feitas medições para satisfazer todos os interessados de que a taxa de crescimento não é muito baixa nem demasiado alta. Ao mesmo tempo, as capacidades de despertar da criança são observadas com alegre satisfação nos casos em que são normais. Em breve, seguem-se os sucessivos progressos de poder sentar, gatinhar, ficar de pé e correr. Nestes primeiros dias, em particular, o destaque é para o crescimento físico, mas à medida que a criança cresce, as capacidades intelectuais tornam-se mais visíveis. Semelhantemente, a vida recebida no novo nascimento é um bebé espiritual recém-nascido e também deve crescer de altura em altura no desenvolvimento espiritual, como está escrito, como meninos novamente nascidos, o leite racional não falsificado, para que, por ele, vá descrescendo. 1 de Pedro 2:2. Como o alimento fornecido a um bebé físico recém-nascido é na forma melhor calculada para promover o seu crescimento, assim apenas o leite espiritual deve ser fornecido a bebés espirituais recém-nascidos para que, por ele, vá descrescendo. Mas aqueles que falharam em crescer espiritualmente ainda precisam de leite, sendo incapazes de assimilar alimento sólido. Havia cristãos hebreus que estavam nessa condição deploravelmente atrofiada nos dias de Paulo. Tendo inicialmente nascido de novo verdadeiramente, haviam negligenciado manter uma taxa real de crescimento constante das suas naturezas espirituais, com o triste resultado de que deveriam ter sido professores hábeis da Palavra de Deus, precisavam eles mesmos de ser ensinados na mensagem novamente. Aqui está a avaliação de Paulo da experiência espiritual deles. Porque, devendo já ser mestres pelo tempo, ainda necessitais de que se vos torne a ensinar quais sejam os primeiros rudimentos das palavras de Deus e vos haveis feito tais, que necessitais de leite e não de sólido mantimento. Porque qualquer que ainda se alimente de leite não está experimentado na palavra da justiça, porque é menino. Mas o mantimento sólido é para os perfeitos, os quais, em razão do costume, têm os sentidos exercitados para discernir tanto o bem como o mal. Pelo que, deixando os rudimentos da doutrina de Cristo, prossigamos até à perfeição, não lançando de novo o fundamento do arrependimento de obras mortas e de fé em Deus. Hebreus 5:12 e 6:1. Sejam plantas, animais ou seres humanos, os seres vivos devem crescer ou perderão a sua resistência às doenças, ficarão atrofiados, improdutivos e em breve morrerão. No reino espiritual, aqueles que não conseguem crescer na graça e no conhecimento de Deus certamente perdem o seu poder de diferenciar entre verdade e o erro e ficam privados da sua capacidade de resistir à tentação. Assim, as suas vidas, embora de caráter religioso, são um programa contínuo de derrota e, portanto, de aproximação à morte eterna.
É positivamente necessário que aqueles que acreditam na verdade estejam fazendo progresso contínuo, crescendo até à plena estatura de homens e mulheres em Cristo Jesus. Não há tempo para o retrocesso e para a indiferença. Cada um deve ter uma experiência viva nas coisas de Deus. Criai raízes em vós mesmos. Fundai-vos na fé, para que, depois de tudo terem feito, possais resistir com inabalável confiança em Deus durante o tempo, que testará a obra e o caráter de todos os homens. Exercitai os vossos poderes nas coisas espirituais, até serdes capazes de apreciar as coisas profundas da palavra de Deus e seguir de força em força. Revient Herald, 10 de janeiro de 1888. Jesus, no seu maravilhoso ministério de ensino, mostrou a necessidade e a realidade do crescimento contínuo como parte essencial da experiência cristã. Para dar ênfase às verdades salvadoras da sua palavra, ele empregou muitas lições de crescimento da natureza, como a parábola do semeador, cuja semente caiu em diferentes tipos de solo, a do trigo e do joio, e a sua referência ao princípio de primeiro a folha, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. Depois vinha a colheita. A germinação da semente representa o início da vida espiritual e o desenvolvimento da planta é uma bela figura do crescimento cristão. Como ocorre na natureza, assim é na graça. Não pode haver vida sem crescimento. A planta precisa crescer ou morrer. Como o seu crescimento é silencioso e imperceptível, mas constante, assim é o desenvolvimento da vida cristã. Nossa vida pode ser perfeita em cada fase de desenvolvimento. Contudo, haverá progresso contínuo se o propósito de Deus se cumprir em nós. A santificação é a obra de toda uma vida. Multiplicando-se as oportunidades, ampliar-se-á a nossa experiência e crescerá nosso conhecimento. Tornar-nos-emos fortes para assumir as responsabilidades e nossa maturidade será proporcional aos nossos privilégios. A planta cresce, recebendo o que Deus provê para sustentar-lhe a vida. Aprofunda as raízes no solo, absorve o sol, o orvalho e a chuva. Áureas propriedades vitalizantes do ar. Assim deve crescer o cristão, cooperando com os agentes divinos. Sentindo o nosso desamparo, devemos aproveitar todas as oportunidades que se nos deparam para ganhar uma experiência mais rica. Como a planta enraiza-se no solo, devemos também arraigar-nos profundamente em Cristo. Como a planta recebe o sol, o orvalho e a chuva, também devemos abrir o coração ao Espírito Santo. A obra deve ser feita não por força nem por violência, mas pelo meu Espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Se conservarmos a mente firmada em Cristo, Ele a nós virá como a chuva, como chuva serôdia que rega a terra. Como o sol da justiça levantar-se-á sobre nós, trazendo salvação debaixo das suas asas. Floresceremos como o lírio, seremos vivificados como o trigo e floresceremos como a vide. Confiando constantemente em Cristo como nosso Salvador pessoal, cresceremos em tudo naquele que é a cabeça. O trigo desenvolve-se, primeiro a erva, depois a espiga e por último o grão cheio na espiga. O objetivo do lavrador no lançar a semente e na cultura da planta crescente é a produção de cereal. Deseja pão para os famintos e semente para futuras searas. Assim, espera o lavrador divino uma colheita como recompensa do seu trabalho e sacrifício. Cristo procura reproduzir-se no coração dos homens e faz isto por intermédio daqueles que nele creem. O objetivo da vida cristã é a frutificação, a reprodução do caráter de Cristo no crente para que se possa reproduzir em outros. Parábolas de Jesus 66 e 67. Foi pela fé que obtivemos em nós mesmos a germinação da semente divina, que é obtida apenas de Jesus Cristo, e assim nos tornamos bebés recém-nascidos nos quais a vida de Cristo reside. Foi pela fé que crescemos na graça depois disso. É um processo que nos leva da fé para uma fé maior, como Paulo expressou nas seguintes palavras. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, depois do grego.
Porque no Evangelho é revelada a justiça de Deus, uma justiça que, do princípio ao fim, é pela fé, como está escrito, o justo viverá pela fé. Romanos 1, 16 e 17, nova versão internacional. O nível de fé de hoje e depois de crescer não é suficiente para amanhã. Não importa o quão bonito seja um bebê hoje, se ele continuar assim, é apenas uma causa da mais profunda ansiedade e desgosto para os pais. Amanhã tem que haver evidências de crescimento e progresso contínuo até alcançar a maturidade cristã plena. Isto não significa que todos os dias serão preenchidos com alegria e satisfação, carregados com a garantia da aprovação divina e livres da tentação de crer que o Senhor vos abandonou. Pelo contrário, haverá dias em que o inimigo vos oprimirá poderosamente e sentireis que o Senhor se afastou de vós. Nessas ocasiões, sofrereis o sentimento agonizante e desolador de sentir que fostes abandonados por Deus e pelo homem. O próprio Cristo passou por essas experiências, exemplos das quais, entre outras, foram depois dos 40 dias de jejum no deserto, durante a agonia no jardim do Getsemane e na cruz, quando clamou: Deus meu, por que me desamparaste? Todos precisam ter sempre em mente que os que finalmente serão vitoriosos terão em sua vida religiosa ocasiões de terrível dificuldade e provação. Não devem, porém, rejeitar a sua confiança, pois isso é parte de sua disciplina na escola de Cristo e é essencial a fim de ser eliminada toda a escória. O servo de Deus deve suportar com ânimo os ataques do inimigo, suas ofensivas provocações e vencer os obstáculos que Satanás lhe colocará no caminho. Mensagens aos jovens 63. Existe uma segura e certa cura para esse problema da nuvem de trevas quando ela vem sobre nós. É olhar para trás, para o ponto onde a luz foi perdida pela última vez e para o lugar onde a vossa firmeza no amor do Salvador foi firme e decidido. Este foi o caminho seguido por Cristo quando as trevas do maligno pareciam surgir entre ele e o seu Pai. Ele olhou para trás, para o seu batismo no Rio Jordão e concentrou a sua mente na glória ali revelada. Quando fez isso, despojou o opressor do poder para o envolver em escuridão e desespero. Quando as tentações vos assaltam, como certamente farão, quando o cuidado e a perplexidade vos cercam, quando angustiados e desanimados, estáis quase prontos para ceder ao desespero, olhai para onde, com os olhos da fé, vistes a luz pela última vez. E as trevas que vos envolvem serão dissipadas pelo brilhante resplendor de sua glória. Quando o pecado luta pela supremacia da vossa alma e sobrecarrega a consciência, quando a incredulidade obscurece a mente, ide ao Salvador. A sua graça é suficiente para subjugar o pecado. Ele nos perdoará, tornando-nos alegres em Deus. Revier Herald, 1 de outubro de 1908. A justiça de Cristo é revelada de fé em fé, isto é, da vossa presente fé para uma crescente compreensão daquela fé que opera por amor e purifica a alma. Revier Herald, 17 de setembro de 1908. Quanto mais valorizamos o amor do nosso Salvador e quanto mais apreciamos o que Deus tem feito por nós no plano de salvação, mais desejamos alcançar o tesouro celestial, como fez o homem que vendeu tudo para comprar a pérola de grande valor. Paulo foi um daqueles em quem o desejo de estar com o Senhor era extremamente forte, e ele se esforçou muito para se qualificar para ser membro sempre em crescimento do reino de Deus. Ele testemunhou a força do seu propósito nestas palavras: não que já a tenha alcançado ou que seja perfeito, mas prossigo para alcançar aquilo para o que fui também preso por Cristo Jesus. Irmãos, quanto a mim, não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo, pelo prémio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Pelo que todos quantos já somos perfeitos, sintamos isto mesmo, e se sentis alguma coisa de outra maneira, também Deus vos revelará.
mas naquilo a que já chegamos, andemos segundo a mesma regra e sintamos o mesmo. Filipenses 3, 12 a 16. E Pedro exprime a mesma determinação com estas palavras: graça e paz vos sejam multiplicadas pelo conhecimento de Deus e de Jesus nosso Senhor, visto como o seu divino poder nos deu tudo o que diz respeito à vida e piedade, pelo conhecimento daquele que nos chamou por sua glória e virtude, pelas quais ele nos tem dado grandíssimas e preciosas promessas, para que, por elas, fiqueis participantes da natureza divina, havendo escapado da corrupção que, pela concupiscência, há no mundo. E vós também, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé a virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estéreis, no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, procurai fazer cada vez mais firme a vossa vocação e eleição, porque fazendo isto, nunca jamais tropeçareis, porque assim vos será amplamente concedida a entrada no reino de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. 2 de Pedro 1, 2 a 11. A fé. Começando com a fuga da corrupção que existe no mundo pela luxúria, Pedro nos remete às grandes e preciosas promessas pelas quais nos tornamos participantes da natureza divina. Este é o momento em que a semente divina implantada em nós pelo ministério do Espírito Santo germina pela obra do mesmo Espírito. Este é o novo nascimento, o começo da vida no crente. O crente não deve permanecer neste nível de existência, mas deve adicionar, adicionar, adicionar. Existe uma lista e tanto. Ele diz, pondo nisto mesmo toda a diligência, acrescentai à vossa fé virtude, e à virtude a ciência, e à ciência a temperança, e à temperança a paciência, e à paciência a piedade, e à piedade a fraternidade, e à fraternidade o amor. A fé é bastante corretamente o primeiro atributo cristão, porque mas aquele que tem dúvidas, se come, está condenado, porque não come por fé, e tudo que não é de fé é pecado. Romanos 14, 23. Estar sob condenação é estar destituído de justiça. Portanto, nenhum desses tesouros maravilhosos pode ser acrescentado até que a fé esteja presente. Há um segundo testemunho dessa verdade que fala da seguinte maneira: ora, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Hebreus 11, 6. A virtude. Com a fé como ponto de partida deve ser acrescentada a virtude. Mas o que é a virtude? É o poder restaurador e vivificante do amor. A Ciência do Bom Viver 350. Quando ela fluía de Cristo para os enfermos e necessitados, eles eram curados de qualquer doença que tivessem. Os paralíticos deixaram as muletas, os cegos viram pela primeira vez o rosto do seu benfeitor, os mudos cantaram os seus louvores e todos se alegraram com a presença dele. Hoje existem aqueles que anseiam pela mesma manifestação da eficácia da virtude que flui, o poder curador do amor. Mas agora é o momento em que mais uma vez os enfermos serão curados por esse maravilhoso processo. A ciência. À virtude devemos somar a ciência. No princípio, isso será muito escasso, tanto que nos sentiremos totalmente inadequados quando a oportunidade se apresenta para ensinar a verdade àqueles que não a conhecem. Para esse fim, devemos crescer em conhecimento para nos tornarmos professores da verdade proficientes. Mas parte da obtenção desse conhecimento é apresentar o que já sabeis. Isto é ilustrado pela missão dada aos 2 demoníacos de Gergesa, que foram libertados da posse demoníaca e restaurados aos seus sentidos sãos, ao passo que os habitantes locais ficaram muito descontentes com a perda financeira por causa deles.
Muito diverso, todavia, foi o sentimento dos restabelecidos endemoninhados. Desejavam a companhia de seu libertador. Em sua presença, sentiam-se seguros contra os demónios que lhes haviam atormentado a existência e arruinado a varonilidade. Quando Jesus ia para tomar o barco, mantiveram-se bem perto dele, ajoelharam-se-lhe aos pés e rogaram que os deixasse estar sempre ao seu lado, para que sempre o pudessem ouvir. Mas Jesus lhes mandou que fossem para casa e contassem quão grandes coisas o Senhor fizera por eles. Ali estava para eles uma obra a realizar: ir a um lar pagão e contar as bênçãos que haviam recebido de Jesus. Foi-lhes duro separar-se do Salvador. Grandes dificuldades os rodeariam, por certo, no convívio com seus patrícios pagãos. E seu longo isolamento da sociedade parecia torná-los inaptos para a obra que ele lhes indicara. Mas assim que Jesus lhes apontou o dever, prontificaram-se a cumpri-lo. Não somente à sua casa e aos vizinhos falaram acerca de Jesus, mas foram através de Decápolis, declarando por toda a parte seu poder de salvar e descrevendo como os libertar dos demónios. Assim fazendo, era maior a bênção que recebiam do que se, para seu próprio benefício, apenas houvessem permanecido em sua presença. É em trabalhar para difundir as boas novas de salvação que somos levados para perto do Salvador. Os 2 curados possessos foram os primeiros missionários enviados por Cristo a pregar o Evangelho na região de Decápolis. Só por poucos momentos tinham esses homens tido o privilégio de escutar os ensinos de Cristo. Nenhum dos sermões de seus lábios lhes caíra jamais ao ouvido. Não podiam ensinar o povo como os discípulos, que se achavam diariamente com Cristo, estavam no caso de fazer. Apresentavam, porém, em si mesmos o testemunho de que Jesus era o Messias. Podiam dizer o que sabiam, o que eles próprios tinham visto e ouvido e experimentado do poder de Cristo. É o que a todo aquele cujo coração foi tocado pela graça de Deus é dado fazer. João, o discípulo amado, escreveu: o que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que temos contemplado e as nossas mãos tocaram da palavra da vida. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos. Como testemunhas de Cristo, cumpre-nos dizer o que sabemos, o que nós mesmos temos visto e ouvido e sentido. Se estivermos a seguir a Jesus passo a passo, havemos de ter qualquer coisa bem positiva a contar acerca da maneira por que nos tem conduzido. Podemos dizer como lhe temos provado as promessas e as achado fiéis. Podemos dar testemunho do que temos conhecido da graça de Cristo. É esse o testemunho que nosso Senhor pede de nós e por falta do qual está o mundo a perecer. O desejado de todas as nações, 340. A temperança. À ciência, devemos adicionar a temperança, como continuação essencial do processo de crescimento. A experiência de Cristo no deserto da tentação demonstra que, de todas as lições a serem aprendidas da primeira grande tentação de Nosso Senhor, nenhuma é mais importante do que a que diz respeito ao controle dos apetites e paixões. Em todos os séculos, as tentações mais atraentes à natureza física têm sido mais bem-sucedidas em corromper e degradar a humanidade. Satanás opera por meio da intemperança para destruir as faculdades mentais e morais concedidas por Deus ao homem como inapreciável dom. Assim se torna impossível ao homem apreciar as coisas de valor eterno. Através de condescendências sensuais, busca ele apagar todo o traço de semelhança com Deus. As irrefriáveis satisfações da inclinação natural e a consequente enfermidade e degradação que existiam ao tempo do primeiro advento de Cristo, dominarão de novo, com a intensidade agravada antes de sua segunda vinda. Cristo declara que as condições do mundo serão como nos dias anteriores ao dilúvio e como Sodoma e Gomorra. Todas as imaginações dos pensamentos do coração serão más continuamente. Vivemos mesmo ao limiar daquele terrível tempo e a nós convém a lição do jejum do Salvador.
Unicamente pela inexprimível angústia suportada por Cristo podemos avaliar o mal da irrefriada satisfação própria. Seu exemplo nos declara que nossa única esperança de vida eterna é manter os apetites e paixões sob sujeição à vontade de Deus. O desejado de todas as nações, 122. Pode-se supor que um crente verdadeiramente nascido de novo em Jesus experimentaria apenas uma dificuldade menor com a moderação ou temperança, mas foi contra o próprio Cristo que Satanás foi capaz de exercer uma terrível pressão para satisfazer o seu apetite, a fim de se salvar e ao movimento. Embora o inimigo tenha falhado, não foi sem uma luta tremenda da parte de Cristo que ele foi capaz de suportar com êxito os clamores do apetite, apesar da sua humanidade estar naquela altura coberta pela divindade. A paciência. Em seguida, vem a necessidade de adicionar paciência ou resistência. Muito poderia ser escrito sobre este ponto, e muitos versículos poderiam ser citados, exortando à fidelidade, por maior que seja a pressão. Pressões temerosas ocorrerão quando as profecias da besta e sua imagem forem cumpridas. Então a sentença de morte será pronunciada contra todos aqueles que se recusem a adorar a besta e sua imagem, como predita em Apocalipse 13. Então as promessas feitas à igreja em Esmirna serão mais apropriadas. Nada temas das coisas que hás de padecer. Eis que o diabo lançará alguns de vós na prisão, para que sejais tentados, e tereis uma tribulação de 10 dias. Sê fiel até à morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Apocalipse 2:10. Quando Jesus estava a descrever a história futura do mundo, conforme registrado em Mateus 24, disse: Mas aquele que preservar até o fim será salvo. Mateus 24:13. Isto quer dizer que aqueles que não preservarem até ao fim estarão eternamente perdidos. A piedade. A tudo isso deve ser acrescentada piedade. Ao longo das Escrituras, Deus é continuamente referido como sendo o Santo, o Senhor nossa justiça e o sem pecado. Isso é particularmente verdadeiro com a revelação de seu caráter dada por Jesus Cristo quando andou como homem entre os homens. Tanto o Pai como o Filho são modelos de justiça. Portanto, Cristo poderia dizer, como fez no Sermão da Montanha: Ouvistes que foi dito, amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai a vossos inimigos, bendizei os que vos maldizem, fazei bem aos que vos odeiam e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filhos do Pai que está nos céus, porque faz que o seu sol se levante sobre maus e bons e a chuva desça sobre justos e injustos. Pois, se amardes os que vos amam, que galardão tereis? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Não fazem os publicanos também assim? Sede vós, pois, perfeitos, como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Mateus 5, 43-48. Como Deus é, o seu povo deve ser. No reino de Deus não há uma lei para o rei e outra para o servo. Ninguém ali formula estatutos e graus destinados a proteger-se da outra pessoa sem proteger a outra pessoa dele. A lei e o legislador são tão perfeitos para um lado quanto para o outro. Portanto, sede perfeitos como o Pai Celestial é perfeito. A fraternidade e o amor. A tudo isto deverá ser adicionado a fraternidade e o amor. Todo verdadeiro filho de Deus encontra em si um desejo sincero de que outros sejam trazidos à alegria viva de serem encontrados na salvação de Deus do pecado e da morte. Tristes de facto são os filhos de Deus, cujas vidas não são abençoadas com almas pelo seu trabalho. Mas aqui está a fórmula para a solução deste problema. Porque, se em vós houver e aumentarem estas coisas, não vos deixarão ociosos nem estéreis no conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. A subida desta escada da terra para o céu deve ser repetida continuamente, em níveis cada vez mais altos. Devemos acrescentar graça à graça,
para que as excelências da natureza divina sejam manifestadas nas nossas vidas. O que podemos acrescentar é relativamente pequeno em comparação com a magnitude da necessidade, mas devemos extrair o maior incentivo da garantia de que, embora possamos trabalhar apenas no campo da adição, Deus trabalha no domínio da multiplicação. A obra de transformação da impiedade para a santidade é contínua. Dia a dia, Deus atua para a santificação do ser humano e o homem deve cooperar com ele, desenvolvendo perseverantes esforços para o cultivo de hábitos corretos. Deve acrescentar graça à graça e assim, procedendo num plano de adição, Deus atua por ele num plano de multiplicação. Nosso Salvador está sempre pronto a ouvir e responder à oração do coração contrito, e graça e paz são multiplicadas a seus fiéis seguidores. Alegremente lhes concede as bênçãos de que necessitam em sua luta contra os males que os cercam. Atos dos Apóstolos 532. Uma excelente ilustração do desenvolvimento pela multiplicação das nossas adições é fornecida na alimentação dos 5.000 homens, além das mulheres e crianças. Quando a necessidade se tornou visível, tudo o que podia ser adicionado para suprir essa necessidade foi suficiente por apenas um rapaz. Mas quando ele deu isto ao Salvador, ele, trabalhando no princípio da multiplicação, conseguiu aumentar o suprimento de alimento, até que as necessidades de mais de 5.000 fossem satisfeitas e sobraram 12 cestos. Os meios de que dispomos talvez não pareçam suficientes para a obra, mas se avançarmos com fé, crendo no todo suficiente poder de Deus, abundantes recursos se nos oferecerão. Se a obra é de Deus, Ele próprio proverá os meios para a sua realização. Recompensará a sincera e simples confiança nele. O pouco que é sábia e economicamente empregado no serviço do Senhor do Céu aumentará no próprio ato de ser comunicado. Nas mãos de Cristo permaneceu, sem minguar, a escassa provisão, até que todos se saciassem. Se nos dirigimos à fonte de toda a força, estendidas as mãos da fé para receber, seremos sustidos em nosso trabalho, mesmo nas mais difíceis circunstâncias, e habilitados a dar a outros o pão da vida. O desejado de todas as nações, 371. Os que semeiam em lágrimas, cegarão com alegria. Aquele que leva a preciosa semente, andando e chorando, voltará sem dúvida com alegria, trazendo consigo os seus molhos. Salmos 126, 5 e 6. Um ponto extremamente importante no desenvolvimento dessa fé e experiência que precisamos ter é o conhecimento de que um cristão não sai para obter a vitória sobre o diabo. Aqui mora a grande diferença entre as batalhas deste mundo e a do cristão. Os generais de grandes exércitos saem com a esperança de conseguirem a vitória nas suas batalhas. Não é assim com o cristão. Essa vitória foi conquistada para nós na cruz do Calvário e nós saímos para enfrentar um inimigo derrotado. Jesus nos deu a vida, que é a vitória sobre o diabo. E então saímos com a vida, que é essa vitória. Quando enfrentamos o diabo com a plenitude da fé na posse daquela vida, ele imediatamente foge e nos deixa completamente sozinhos. Ele não resistirá diante dessa vida. É demais para ele completamente. Notai estas maravilhosas palavras nesta ligação. Daí em diante, os seguidores de Cristo haviam de olhar a Satanás como um inimigo vencido. Na cruz havia de alcançar a vitória por eles. Essa vitória queria Jesus que aceitassem como deles mesmos. Eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. O desejado de todas as nações, 490. Então é assim. A batalha foi travada, a vitória foi conquistada e essa vitória é-nos entregue como um dom. Mas o diabo sabe muito bem que muitos não sabem que a batalha está travada e a vitória ganha. Então ele vem diretamente a eles e procura aterrorizá-los
com a demonstração do seu poder e da sua astúcia, e muitas pessoas sucumbem às suas tentações simplesmente porque não conhecem o poder da vitória que já é deles. Portanto, o grande segredo para manter a vitória é saber que vós já tendes a vitória, que sabeis que o diabo foi derrotado e que a batalha já está vencida no que diz respeito a essa tentação que enfrentais. O diabo aproximar-se-á de vós com uma grande demonstração de força, gritando alto ou sussurrando astuciosamente, de que ele é o senhor da situação e que vós só tereis de ceder a ele desta vez. Mas, como estáis vigiando fielmente, como todo cristão deve e deseja fazer, discernis a sua abordagem e o enfrentais com a calma confiança de que não precisais ceder. Dizei-lhe na cara dele que ficará desapontado, pois o homem que costumava responder às suas tentações está morto e sepultado, e que o novo homem em vós é o homem Cristo Jesus. E ele simplesmente não comete pecado. Quando o diabo ouve esse nome, quando o diabo vê que o defrontais com fé firme e segura, fugirá de vós com maior rapidez. Mas lembrai-vos, isto só acontecerá se enfrentardes o diabo não na esperança instável de algo que ainda esperais obter, mas no conhecimento seguro do que recebestes. Sois filhos de Deus e do homem, e não sois mais filhos de Satanás. Vós tendes a vida de Cristo em vós, e deveis saber absolutamente isso e viver na fé, no conhecimento e no poder disso. Não é que sejamos orgulhosos e nos vangloriemos, pois a vida de Cristo é uma vida de humildade. Naquela vida não há orgulho. Assim, portanto, nunca devemos permitir que a dúvida sobre o poder de Deus e a salvação, que é nossa, se infiltre nas nossas mentes. É essa incredulidade que abre a porta para o diabo entrar e nos levar ao pecado mais uma vez. E isto significa que não devemos tentar novamente travar a batalha repetidamente. Lembrem-se de que o grande conflito é entre Cristo e Satanás, não entre vós e Satanás. Lembrem-se de que não podeis lutar contra o diabo. Portanto, não tenteis lutar contra ele, mas entregai-o a Jesus e deixai Jesus responder ao diabo por vós. Esta é a parte mais importante de toda a questão. Com muita frequência, quando o inimigo ataca, sentimos que temos de realmente saltar para a frente aqui, ou a situação estará perdida para sempre, e precipitamo-nos, assumindo a batalha que somente o Senhor pode lutar por nós. É como se estivesseis passando por uma densa selva na companhia e proteção de um guia especializado, bem armado com as melhores armas e com experiência na arte de lidar com todos os animais selvagens e mais fortes da selva. Vós, por outro lado, estáis desarmados, sois inexperientes e muito fracos. Em certo local, um tigre enorme ataca e, com receio pela vossa vida, vos precipitais e lutais com ele com as vossas próprias mãos vazias, chamando o vosso guia para vos ajudar a vencer esse tigre. Ele, entretanto, está a dizer-vos que vos desfieis do caminho e fiqueis atrás dele, para que ele possa lidar com este tigre com as suas armas maravilhosas e mortais. Mas enquanto lá estiverdes, ele não pode fazer nada, porque as suas armas também vos matariam. Não cometamos este terrível tipo de erro na batalha contra o pecado. Deixai o Altíssimo lidar com o diabo. Ele tem poder e vós não. O pastor Wagner expressou deste modo: então a vitória é nossa em Cristo e ele já conquistou a vitória. Ele conquistou uma paz para nós. Tão certo quanto ele nos dá a sua paz, assim, seguramente ele conquistou a vitória por nós. Assim, na hora da tentação, temos uma vitória que já foi ganha. Bem podemos dizer que a batalha passa por cima das nossas cabeças e grande é a nossa paz. Há paz o tempo todo. Estudos bíblicos sobre o livro de Romanos 22. Um dos princípios mais importantes envolvidos no crescimento é a questão de prestar um serviço de amor aos outros. Somente quando damos o que recebemos, podemos receber mais. E se deixamos de dar o que já recebemos, não apenas deixamos de receber mais, como também perdemos o que já tínhamos recebido. A alma que se recusa a dar, perecerá. O Desejado de Todas as Nações 417.
A alma que realmente nasceu de novo tem algo que pode dar aos outros. A alma que não nasceu de novo não tem nada para dar aos outros. Ela pode conhecer toda a teoria das Escrituras e ser bem versada nos factos da palavra, mas não tem vida e não pode ser um canal de comunicação do Espírito se não possuir esse Espírito. Só podemos transmitir aquilo que recebemos de Cristo e só o podemos receber à medida que o comunicamos aos outros. À proporção que continuamos a dar, continuamos a receber, e quanto mais dermos, tanto mais havemos de receber. Assim estaremos de contínuo crendo, confiando, recebendo e transmitindo. O desejado de todas as nações, 370. Fim do capítulo 23. Este foi o último capítulo da série do livro A Vida em Justiça.